Funções inorgânicas, o assunto óxidos. Vamos nessa aula aqui classificar os tipos de óxidos mais importantes. Então, vamos lembrar, na tabela periódica nós temos os metais e nós temos os ametais. Os óxidos, lembra, o que é um óxido? Óxido é um composto binário, formado por dois elementos, qual um desses elementos é o oxigênio e ele é o mais eletricamente negativo. O que é um elemento eletricamente negativo? Que tem capacidade de atrair elétrons. Quem são os elementos mais eletronegativos? Lembra? Flúor, Cle, Brisque, pH. Então, essa aqui é a sequência: Flúor, Cle, Brisque, pH. São os elementos mais eletricamente negativos. Então, veja, o flúor F2O não é um óxido. Veja, ele é binário? É binário. Está ligado ao oxigênio? Está ligado ao oxigênio. Entretanto, o oxigênio não é mais o eletricamente negativo. Então, esse caso aqui não é um exemplo de um óxido. Tranquilo? Tá. Um óxido, quer dizer, o oxigênio, quando está ligado a um metal, ele vai formar um óxido básico. E o que é um óxido básico? Por exemplo, Na2O é o óxido de sódio. Todo metal ele vai ser menos eletricamente negativo do que qualquer um desses aqui, ok? Então ele é um óxido básico. O que é um óxido básico? Que em contato com a água ele vai formar uma base. Isso é um óxido básico. Em contato com a água vai formar uma base. O que está faltando para a base aqui? Só a hidroxila, não é verdade? Só aparecer um hidrogênio vai formar uma base, né? NaOH. É uma base. Não é muito parecido? Mas isso precisa de quê? Entrar em contato com a água. Se um óxido entrar em contato com um óxido derivado de um metal, entrar em contato com a água, eu vou colocar aqui, né? H2O, vai formar um óxido básico, ok? E o que é o óxido ácido? É um óxido que o oxigênio está ligado a um ametal. Então está ligado a um metal, vai formar um óxido básico, né? Então um óxido básico SO3, trióxido de enxofre. Então, o trióxido de enxofre é um exemplo de um óxido ácido. Por quê? Porque ele em contato com a água, se ele entrar em contato com a água, ele vai formar o H2SO3, SO2, né? Que é o ácido sulfúrico, por exemplo, SO4, o ácido sulfúrico. Tranquilo? Então, em contato com a água. Tá. O que é um óxido neutro? Um óxido neutro, isso quer dizer o seguinte: ele não é nem básico e nem ácido. Na verdade, ele é o N2O, o NO e o CO. Então, esses três aqui são exemplos de óxidos neutros. Então, o óxido neutro, ele não reage com a água, ele não reage com o ácido e ele não reage com a base. Ele não reage. Então ele não reage? Não, ele reage. Ele reage.
Por exemplo, o CO, que é o monóxido de carbono, ele reage com a hemoglobina. Ele é tarado pela hemoglobina. Quem é a hemoglobina? É a molécula da hemácia, que carrega o oxigênio. Então ele é tarado, ele é apaixonado, a hemoglobina é apaixonada por ele, então os dois reagem. Só que não, ó, veja, o CO, o monóxido de carbono, ele não reage com um ácido, ele não reage com uma base, ele não reage com a água, ele reage com outras substâncias. Então esses óxidos que não reagem com a água, nem com o ácido e nem com a base, eles são conhecidos como óxidos neutros. E os óxidos anfóteres, os óxidos anfóteres, lembra de anfíbios, lembra? Anfíbios são quem são os animais anfíbios? Que andam na terra e também entram na água, não é verdade? É um anfíbio, entrou na água e como um sapo e andou na terra, então ele é um anfíbio. Então quer dizer, eles têm duas vidas, duas caras. Então o óxido anfótero, ele reage de duas formas. Um bom exemplo é com alumínio e com zinco. Os óxidos com alumínio e com zinco, eles são óxidos, os melhores exemplos de óxidos anfóteros. Como assim? Ele é o seguinte: se você pegar o óxido de alumínio e colocar o ácido, ele vai reagir como uma base. Se você colocar o óxido de alumínio em contato com uma base, ele vai reagir como ácido. Então veja, ele tem duas caras, ele reage de duas formas. Então, se ele estiver em contato com ácido, ele se posiciona como uma base. Se você colocar ele em contato com uma base, ele vai se reagir como ácido. Valeu? Então, isso aí é uma aulinha da classificação dos óxidos, como podemos classificar